Mano, eu juro, eu acho que eu descobri o real motivo do porquê o William Afton de Five Nights at Freddy's é considerado o assassino psicótico. O real motivo dele ter se tornado isso. Bom, assista até o final, pois eu irei te contar isso nesse exato momento. Bom, é preciso saber que o William Afton, o responsável pela morte das crianças do Five Nights at Freddy's, sim, esse cara mesmo. Ele é um assassino maluco, psicótico e sei lá mais das quantas do próprio Five Nights at Freddy's. Mas muitas pessoas ainda hoje em dia têm essas dúvidas, o porquê dele ser assim. E eu acho que eu descobri o real motivo dessa tramóia toda. Bom, tem uma saga de fangames inspirados no Five Nights at Freddy's que se chamam The Return to Freddy, o retorno do Fredinho. Isso mesmo, o retorno do Fredinho, que engraçado. Bom, no terceiro jogo, após zerarmos as noites do jogo, somos concebidos com alguns minigames. Bom, no último minigame é mostrado William Afton na própria pizzaria Fredbear's Family Diner no ano de 1985, 2 anos após a mordida de 83. Óbvio, se é 83 passou em 1983, né? 2 anos antes. Bom, mas isso não importa. O que importa é o que o minigame mostra. O minigame mostra o William Afton indo até os fundos da pizzaria e encontrando uma criança de camisa azul, calça jeans e um chapéu preto estiloso. E do nada, ele começa a partir para cima dessa criança, sem motivo nenhum. Mas o que dá a entender? Bom, no momento não dá a entender nada, porque, assim, à primeira vista parece só o William Afton causando mais uma vítima, né, como sempre. Mas, na verdade, isso revela o real motivo dele ser um monstro maluco. Bom, o jogo, esses minigames se passam em uma pizzaria do jogo anterior, quer dizer, anterior que eu estou dizendo em questão de sequência. Tem The Return to Freddy 1, 2, 3. E essas minigames se passam no The Return to Freddy 2. The Return to Freddy 2, não é o FNAF 2 não. É o The Return to Freddy 2. Onde se passa nessa pizzaria que, ou seja, é a própria Family Diner. Só que tem um porém. Na história do livro do The Return to Freddy, rapaz, eu nem sabia que dessa game tinha livro aí. Olha que eu gosto dessa game, viu? Mas enfim, não importa. O que importa é o que o livro diz. O livro menciona que essa fangame, sim, essa própria fangame, tem a história dizendo o porquê do William Afton ser um monstro maluco. Bom, o que mostra pra gente? Que nessa história, o William estava no seu escritório e uma criança que lembra muito seu antigo amigo de infância, conhecido como Grom. Sim, não é o Grom do Brawl Stars, não. É o Grom, ou sido mais conhecido nessa história como o Green Guy. Sim, Green Guy. Eu vou deixar na tela aí para vocês verem como ele é. Mas o que importa é que esse cara, como Grom, tem muita importância na história. E o William alucinou. Tipo, ele pensou que era o seu amigo, mas uma criança fantasma, uma alucinação. Mas então, no dia que ele decidiu seguir essa criança, levando, que ele não foi só ir por ir mesmo no porão da pizzaria. Ele foi induzido por essa criança. Lembrando até a história de sereia de história, mas também não importa. O que acontece é que o William se estressou e começou a socar a criança de todos os jeitos. E por algum motivo começou a bater na criança, socar. E a criança, por própria defesa, decide se abrigar dentro da armadura de Lockjam, ou Frank Bird. Eu acho que é assim que se pronuncia, Frank Bird. Mas assim, vamos chamá-lo de Lockjam, pois é mais fácil. Ela se abriga dentro dessa armadura, desse traje Spring Lock, para fugir do Homem Roxo. Mas, às vezes, como você já foi cantada essa pedra pra gente lá no FNAF 3, que isso não iria dar certo. As Spring Locks ativaram e essa criança, sim, uma criança, morreu dentro do traje do animatronic. E isso é terrível. Ou seja, William Afton não estava alucinando. Ele literalmente bateu numa criança, uma criança qualquer de camisa azul, calça jeans e um chapéu preto estiloso. Sim, ele agrediu uma criança inocente, achando que era uma alucinação, que era um fantasma. E quando ele se tocou, a criança já era tarde demais, a criança já estava morta. E ele percebeu a merda que ele fez e decidiu fugir e decidiu trancar o porão para que nenhum ser vivo da terra entre naquele lugar, pois senão ele iria preso. Algo que vai acontecer futuramente lá depois do MCI. Mas o que isso transformaria ele? Bom, depois da mordida de 83, o filho dele, né? Ele pensou, cara,
A minha teoria, tá? A minha teoria. Mano, eu tenho que tirar esses animatronics daqui, pois se eles continuarem aqui pode dar outra merda. Ou seja, os caras podem querer morder outras crianças. Sei que foi meu filho retardado que botou meu neném na cabeça do animatronic, mas eu não vou impedir, sei lá, vai que acontece alguma coisa depois disso. Então ele troca, ele não troca não, ele troca o nosso querido Fredbear e o Spring Bonnie por um animatronic conhecido como Lockjan e pela Kit Cat, que é um animatronic, os dois animatronics da Fangame, que foram criados pela própria Fangame. Mas ainda deixou o Fred, o Bonnie, a Chica e o Fox aqui na pizzaria, sem alterar. E também chegou a Puppet, o Sugar, os animatronics que vão ter contado na história. Mas ele viu que não ia dar certo, né, com o Lockjan, pois ele já tava velhinho e as crianças não iam gostar de ficar vendo o animatronic velho, assim, né. Então ele decidiu deixar ele em escanteio no porão da pizzaria, no mesmo local onde deu a merda da Spring Lock, e por sua parte decidiu trancá-lo com a criança dentro do porão. Por isso, ele ficou pensando, não, primeiro meu filho, agora essa criança, se souberem disso, eu vou preso na hora. Mas então, como eles estavam em busca de um segurança, o segurança foi que apareceu ali do nada, né, num dia de chuva, com o próprio ninguém me dá pra ouvir chuva. E também é nos mostrado que o segurança aceitou o emprego, né, na hora. E sabemos que a criança, que agora sim é uma criança fantasma, né, estava possuindo todos os animatronics do local. Sim, uma criança possuindo tudo, com agonia. Sim, não é a coisa de FNAF lá, aquela de papo de agonia ridícula, etc. Mas, com isso, a gente conclui uma coisa. Que o William Afton, depois disso, ele... Mano, depois disso, eu acredito que lá no Six Location, o cara falou, tipo assim, se eu não posso ter família, os outros também não podem. Ele vai capturar as crianças por causa disso. E é isso. Essa é a minha teoria. Por isso que o William Afton ficou psicótico, porque o cara matou a criança, começou a enlouquecer, aquelas coisas assim, eles não podem, se eu não posso ter família, não posso ter felicidade com as crianças, os outros também não podem ter, então ele fica doido, uma coisa tipo isso, né? Aí começa as coisas do MCI, as crianças mortas, animatronics tá. Mas, ó, lembrando, é só uma teoria, eu não estou dizendo que é pra você acreditar nisso, é minha teoria, eu sei que é apenas uma fangame, mas eu consegui tirar informações de uma fangame para trazer para a história original. Isso é uma coisa que eu acredito que o Scott, criador do Five Nights at Freddy's, caso você não saiba, que eu acho muito difícil não saber, né? Do tempo, ele gostaria, né, de saber. O cara pegou a história da fangame, que nem é a original, e conseguiu explicar uma coisa que nem os outros, ninguém sabe. Ó, quem sabe um dia eu não trago essa ideia pra ele e ele se interessa e faça um jogo explicando disso. Transforme o The Return to Freddy em um spin-off, como o Pop Go, e se tornou um spin-off oficialmente, o spin-off de Five Nights at Freddy's, que tem até o Shadow Bone, aquelas coisas dos animatronics lá. Mas quem sabe? Projetos futuros do canal, sei lá. E fiquem com a cutscene final para vocês verem o final do minigame.